Olá, galera! Tudo bem? Vocês se lembram da minha voz? Ela continua a mesma. Mas os meus cabelos, quanta diferença! Vamos lá? Vamos corrigir da página 90 a 92? Então vamos para o número 1. Vou tentar ser bem breve para conseguir fazer tudo em um vídeo só. Não em parte 1, parte 2, ok? Vou tentar falar pouco dessa vez, prometo. Então, releia o título e o subtítulo do texto e responda o que a reportagem pretende informar. Então, o título da reportagem é... Então, vamos lá, na página 90. Na verdade, ele começa na página 89. Bicicleta e comida saudável fazem das crianças holandesas as menos obesas entre os países ricos. Só 7% das crianças holandesas de 11, 13 e 15 anos estão acima do peso. Então, o que a reportagem pretende informar? A qualidade de vida das crianças e dos adolescentes holandeses, já que eles têm o hábito de se alimentar bem e andar de bicicleta, não é isso? Então, a reportagem pretende mostrar que o uso da bicicleta e uma alimentação saudável contribuem para que a taxa de obesidade infantil na Holanda seja baixa. Simples assim. Número 2. De que forma a bicicleta influencia a redução da obesidade infantil na Holanda? Bem simples, né, gente? Se a gente tem o hábito de andar de bicicleta, a gente queima mais caloria. Então, na verdade, a gente está gastando energia, aquela energia que a gente consumiu. Se a gente tem uma alimentação equilibrada, provavelmente não seremos crianças obesas. Então, na Holanda, as crianças começam a utilizar a bicicleta como meio de locomoção desde bem pequenas. Assim, elas acabam praticando habitualmente um exercício físico, o que contribui para a redução da obesidade. Gente, o que a gente está falando aqui não é ter uma bicicleta encostada lá no canto da casa e de vez em quando, uma vez por mês, o dia que lembrar, dar uma voltinha na rua, não. As crianças da Holanda usam a bicicleta como meio de locomoção e desde pequenas. Então, isso faz com que habitualmente, diariamente, esse exercício físico fazem com que elas não sejam obesas, além de ter uma alimentação saudável. É claro, né? Então, o que faz com que as crianças holandesas comecem a andar de bicicleta desde muito cedo? Voltando lá na reportagem, a gente vai encontrar a resposta que é o fato de elas aprenderem com os pais e de verem desde pequenas muitas pessoas nas ruas andando de bicicleta. Pois na Holanda esse é um hábito comum, é algo natural. Então elas aprendem de forma cultural. Se elas veem os pais andando, se elas veem todo mundo na rua andando, elas vão aderindo a esse hábito, que é algo cultural. Ok? Então, retire do texto a fala de um entrevistado que confirme essa resposta. Ok? Então, seria o trecho seguinte. Olha lá. A cultura da bicicleta começa mesmo antes de as crianças aprenderem a andar, ou mesmo aprender a se movimentar com as pernas. Eu mesma só carrego ele aqui no Backfit. E ele adora. Backfit. Não sei muito bem a pronúncia, viu, galera? Confesso. Mas então é o trecho que confirma que as crianças desde muito pequenas estão acostumadas a ver os pais, todos na rua andando, e é algo cultural, ok? A número 4 pergunta, além da fala que você citou na questão anterior, há no texto a fala de outros entrevistados. Com que objetivo a reportagem utiliza essas falas? Então, uma reportagem, para se garantir na confiabilidade, no reforço da ideia, ela coloca outras pessoas para falar, outros entrevistados, outros exemplos, para reforçar aquilo que ela quer enfatizar, ok? Reforçar o que é enfatizar é meio redundante, mas ela, na verdade, está repetindo em várias versões para dar maior ênfase, ok? Então, a reportagem utiliza a fala de entrevistados para confirmar e exemplificar aquilo que a jornalista escreve em seu texto. Então, tem a fala da jornalista, e para reforçar a fala da jornalista, ela coloca a fala de entrevistados para dar exemplos e confirmar.
Como você viu na reportagem, o granulado de chocolate faz parte do lanche que as crianças holandesas costumam levar para a escola. Por que se afirma no texto que ele não vira um vilão da alimentação dessas crianças? O fato de as crianças praticarem muito exercício físico, andando de bicicleta, torna menos problemático o costume que elas têm de comer granulado de chocolate no lanche. Se fossem crianças ociosas, sedentárias, o uso de chocolate seria preocupante. A gente teria que fazer uma dieta alimentar, comer frutas, algo menos calórico, mais nutritivo, mas para elas o uso de chocolate granulado não é tão maléfico assim, já que elas praticam esporte, já que elas têm o hábito de andar de bicicleta. Na verdade, a bicicleta não é nenhum esporte, é um hábito de locomoção, né? Então, vamos para número 6. Leia a seguir. O que disse uma criança entrevistada para a reportagem. Aos 6 anos, já pedalava sozinha para a escola. Aqui no bairro é tão tranquilo que nem precisamos de capacete. Andamos sempre na ciclovia. Conta Ina Hutchison. Hoje, com 11, chegando de uma tarde no parque e no supermercado. Mesmo em um local tranquilo, você considera o uso de capacete importante? Justifique sua resposta. Seria, na verdade, é uma resposta pessoal. Mas a gente deduz que todos responderam que o capacete é um acessório muito importante ao se andar de bicicleta. É uma proteção que nós temos em caso de acidentes, né? Um tombo. O capacete é uma proteção essencial para quem anda de bicicleta. Vamos lá? Número 7. Em sua opinião, o Brasil pode ser comparado à Holanda quanto às condições oferecidas hoje para que a população adote a bicicleta como meio de transporte? Por quê? Então, a gente deduz que vocês vão responder. Aqui está dizendo, espera que os alunos respondam, que não é possível comparar as condições oferecidas pelo Brasil àquelas oferecidas pela Holanda. Então, nós temos as questões da infraestrutura, as ciclovias, os semáforos e até mesmo as condições sociais que a Holanda tem em detrimento com o Brasil. Condições eles são mais conscientizados, mais politizados, as condições econômicas eles estão classificados nos países ricos, ok? Então, nós ainda estamos evoluindo, já evoluímos muito, nós temos 3 capitais que são referências para o uso da bicicleta como meio de transporte, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, mas ainda, se Deus quiser, nós vamos melhorar muito. Isso é uma questão de tempo, porque hoje em dia o carro não é uma questão de desenvolvimento. O carro polui, o carro não é benéfico, não traz benefícios para a saúde. Então, com o tempo, todos vamos aderir a esses meios de transportes menos poluentes, mais saudáveis, ok? Número 8. Releia o trecho a seguir e responda ao que se pede. A Holanda tem 17 milhões de pessoas e 25 milhões de bicicletas, ou seja, 1,3 bicicleta per capita. Na hora do rush, em cidades grandes como Amsterdã, Roterdã e Haia, é comum ver mais bicicletas do que carros passando. Você imagina essa realidade no Brasil em um futuro próximo? Por quê? Uma resposta pessoal, aí eu já deixo para vocês. Há aqueles que são otimistas, há aqueles que são pessimistas, então a gente pode ter uma previsão, não há como ter uma previsão, mas vocês podem responder de acordo com o que vocês imaginam. Nós temos 3 cidades que estão evoluindo e podemos ter uma grande melhora daqui para frente, ok? B, do número 8, nós temos: que melhorias você considera que o Brasil precisaria realizar para aproximar-se dessa realidade? Então, na minha opinião, primeiro as pessoas têm que conscientizar, todas as pessoas do Brasil primeiro têm que ter uma conscientização a respeito dos benefícios do uso da bicicleta, do patinete, enfim, a conscientização da população. Depois nós temos que ter a infraestrutura, ciclovias, semáforos, e então nós temos que
legalizar, na verdade, nós temos que ter leis que defendem os ciclistas, leis que eles podem ser punidos se houver infrações, enfim. Nós temos que ter um código de trânsito também aos ciclistas bem eficaz, né? Então, essa é a minha opinião. Aqui está dizendo que espero que os alunos reflitam sobre o assunto e mencione aspectos de melhoria, que o investimentos na infraestrutura, educação no trânsito, segurança e educação sobre os benefícios para a saúde e para o meio ambiente. Foi o que eu disse, né? Então, na número 9, de acordo com o texto, que outro fator aliado ao uso da bicicleta contribuiu para que o índice de obesidade infantil na Holanda seja baixo? A educação alimentar, ou seja, uma alimentação saudável. Alimentação saudável atrelada ao uso da bicicleta como meio de transporte. Os dois juntos, né? Então, na letra, no item abaixo, o que tem sido feito para melhorar ainda mais esse fator? Então, algumas prefeituras têm estimulado a alimentação saudável nas escolas, parando de patrocinar eventos apoiados por marcas de fast food e incentivando as lanchonetes das escolas a pararem de oferecer lanches processados ou com alto teor de açúcar, ok? Então, são políticas que as prefeituras têm dentro das escolas, né? Estimulando a alimentação saudável, não apoiando eventos patrocinados por fast foods e as próprias lanchonetes que vendem dentro das escolas não vender lanches processados ou com alto teor de açúcar, ok? Na número 10, no texto foram usados diversos tipos de números. Considerando seus conhecimentos, nós estamos falando sobre numerais agora, considerando seus conhecimentos e o que foi estudado no capítulo, qual é a importância dos números para a construção do texto? A gente pode tentar elaborar uma resposta dizendo que sem o uso dos numerais, sem o uso dos algarismos, não seria possível a gente ter uma noção, uma visão precisa sobre o assunto, não é isso? Então, olha lá. Espera-se que os alunos mencionem que o texto utiliza vários dados numéricos para informar o leitor e para justificar os argumentos apresentados. Então, uma forma de dar precisão, de justificar. Se eu estou lendo uma reportagem, eu tenho que ter certeza se aquela reportagem é confiável. E os números me dão essa confiabilidade, dão essa precisão. Certo? Então, terminamos aqui mais uma correção. Um beijo, fiquem com Deus. Eu espero que dessa vez eu tenha sido mais rápida. Ok? Eu cumpri o que eu prometi, não cumpri? Fiquem com Deus.